Você tem alguma certeza na sua vida? Hoje eu vou falar sobre probabilidades, é a continuação do meu vídeo Probabilidade de Deus, e é na verdade uma resposta para um amigo meu, vou chamar ele de Dr. Y, a respeito de afirmar ou não a existência de Deus. Bom, tudo começou quando indaguei o meu amigo, esse meu amigo Sr. Y, que é agnóstico, por que é que ele não afirmava que Deus não existia. E ele comentou que ele não poderia afirmar uma coisa dessa, pois ele não sabia. A velha questão de podemos afirmar que ele não existe ou não podemos afirmar. Eu comentei com ele a respeito de um vídeo, que é um vídeo do Clarion, é um vídeo dele que eu vou deixar o link aqui embaixo, que se chama Não Pode Afirmar, onde ele fala, primeiro ele define muito bem, pelo menos uma forma de ver isso, né, a diferença entre uma crença e o conhecimento, né, e que a gente pode enxergar na verdade que o conhecimento é um tipo especial de crença, quando a gente tem muitas evidências corroborando para uma certa crença, a gente acaba considerando ela como um conhecimento. Pois bem, nesse momento o meu amigo viu esse vídeo e ele contestou algumas coisas do vídeo do Clarion. Eu vou ler algumas partes aqui de um e-mail que meu amigo me mandou. A primeira conclusão do grande e-mail que ele me enviou, ele fala assim: eu acredito que o Clarion erra, pois nesse universo minimamente coerente, onde você comentou que a gente define as variáveis de contorno, nós podemos sim ter certeza das coisas e provar coisas como falsas ou verdadeiras. Não acho que você falou algo diferente do Clarion, né? O Clarion falou que nós podemos afirmar coisas. Quando a gente afirma coisas, é o que a gente chama de conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que a gente tem muitas evidências que corroboram para uma coisa. Mas o Clarion deixou em aberto aí que existem coisas que a gente pode afirmar com 100% de certeza. Por exemplo, coisas da matemática é uma coisa que a gente pode afirmar com 100% de certeza. Agora, existe conhecimento que a gente não afirma com 100% de certeza. Por exemplo, o Sol é quente. Eu afirmo isso é um conhecimento nosso, humano. Eu já fui lá e medi que o Sol é quente, eu já fui lá perto do Sol e coloquei no termômetro, eu mesmo. Não, eu nunca fiz isso. Então eu não tenho 100% de certeza de que isso é verdade. Mas existem tantas evidências de que isso é verdade que a chance de o Sol não ser quente é muito baixa. Mesmo eu não tendo 100% de certeza sobre isso, isso é um conhecimento. Ou seja, isso é uma verdade. É por isso que eu acho que o que você disse não está contra o que o Clarion disse, né? A gente afirma algumas verdades, mas a questão é se você afirma com 100% de certeza ou não. Bem, era essa parte que eu queria focar mais no vídeo. Eu não queria falar muito sobre crenças, eu queria falar mais sobre o conhecimento, né? No âmbito do conhecimento do ser humano, né, no conhecimento que a gente gera, existem o conhecimento que a gente afirma com 100% de certeza, mas grande parte do conhecimento que a gente tem, a gente não afirma com 100% de certeza. Um exemplo bacana que você deu foi sobre se eu estiver carregando uma pedra e eu te perguntar, você acha que essa pedra vai cair se eu soltar ela? Você tem conhecimento suficiente para saber que muito provavelmente sim essa pedra vai cair, né? Você não tem 100% de certeza. Pode ser que aconteça um evento aleatório, bizarro no universo que faça com que justamente no momento que eu soltar a pedra ela não caia no chão. Pode acontecer, porque a gente não conhece esse universo por completo. Mas a chance disso acontecer é muito baixa. Por ser muito baixa, você considera isso como um conhecimento. Você considera isso como uma verdade, apesar de não ter 100% de certeza. E aí você comentou que essa grande certeza não podia ser aplicada à afirmação de que Deus não existe. Agora, a pergunta-chave é: o fato de que não conseguimos comprovar a inexistência de Deus, isso implica que não podemos afirmar que Deus não existe? Essa que é a questão, no fim das contas, cognitiva, né? Podemos afirmar que Deus não existe ou não podemos afirmar? Bem, eu tenho algumas perguntas para você. Você afirma que Chiforínfula não existe? Você me diz, mas o que é Chiforínfula, Diego? A Chiforínfula foi um ser que eu acabei de criar. Se eu afirmar para você que Chiforínfula não existe, e dizer para você provar o contrário, a primeira coisa que você vai pedir é: mas o que é Chiforínfula? Então uma coisa é certa: se eu não definir o que é Chiforínfula, não faz sentido a gente falar de Chiforínfula. Então se eu falar que Chiforínfula não existe, mas eu não sei o que é Chiforínfula, a minha frase simplesmente não faz sentido nenhum. Então se eu falo que Deus não existe, mas nós não definimos o que é Deus, dizer que Deus não existe não faz sentido nenhum. Mas veja bem, se nós não definimos Deus direito, dizer que Deus não existe não faz sentido.
Dizer que pode ser que Deus exista não faz sentido. Dizer que pode ser que Deus não exista não faz sentido. Nada vai fazer sentido de forma cognitiva para o nosso cérebro se a gente não definir Deus. Então, primeiramente, eu espero que quando você esteja falando comigo sobre Deus existir ou não, que você tenha definido, pelo menos na sua cabeça, o que é Deus. Não faz sentido nenhum a gente discutir sobre algo que não está definido. Bem, se eu disser para você que Chiforínfula é uma Ferrari vermelha, dançante, que fala e que fica escondida atrás do sol de forma que a gente nunca possa vê-la, você conseguiria dizer se Chiforínfula existe ou não? Eu tenho quase certeza que você vai afirmar que Chiforínfula não existe. Afinal, você calculando no seu cérebro as probabilidades de que uma Ferrari dançante que fala e que está atrás do sol de forma que a gente nunca veja, tenho certeza que você vai calcular que isso é muito improvável. Você não tem 100% de certeza que essa Ferrari não está atrás do sol, mas você sabe que é muito improvável que ela não esteja lá. Então, quando eu falo que Deus não existe, eu tenho uma definição de Deus. Deus é um cara ou um ser que criou o universo, que está olhando para nós, que quer que a gente acredite nele, e se a gente acreditar nele e fazer só coisas boas, a gente vai para o paraíso. Eu estou falando é desse Deus. Eu já fiz algumas definições, ele não está completamente definido, mas ele está suficientemente definido, eu acredito, para dizer se ele existe ou não. É tudo questão de probabilidade, é tudo questão de indícios de que ele existe ou não existe, né? Existe um indício de que ele existe, que é a Bíblia, e existem muitos indícios que ele não existe, né? Na minha balança, os indícios de que ele não existe são maiores, e é por isso que eu afirmo que Deus não existe. Eu tenho certeza que você afirme que Chiforínfula não existe, então de certa forma eu concordo com você, mas desde que você não esteja definindo Deus. Se você não tem uma definição de Deus, ok, você não pode afirmar nada sobre ele, nem mesmo de que talvez ele exista ou não exista. E aí eu entendo o seu agnosticismo. Agora, se você afirma que pode ser que ele exista ou não, opa, aí você já definiu Deus, você já tem uma ideia de Deus e você pode sim dizer se ele existe ou não existe. Ainda que você não tenha 100% de certeza, você pode afirmar que ele existe ou não existe. Basta você querer. No fim das contas, é só uma questão cognitiva mesmo, né? Eu afirmo que Deus não existe. Isso não quer dizer que eu tenho 100% de certeza que ele não existe. Isso quer dizer que eu estou afirmando, né? Eu pesei na minha balança e está pesando bastante que ele não existe. Então, afirmar ele não existe, ainda que eu ainda não tenha 100% de certeza de que ele não existe. Nós não podemos ter certeza 100% das coisas, mas eu tenho uma certeza absoluta nesse momento. Se Deus existir, ou ele está muito puto comigo, ou ele está rindo pra cacete. Falou, Deus, até o próximo Café com Iogurte. Se você achou o vídeo muito confuso e complicado, dá um joinha no vídeo aí. E se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Até a próxima.